Está sendo revelador, está sendo difícil, está sendo tranquilo, você já praticava todas essas virtudes, está se redescobrindo enquanto pessoa, enquanto esposa? Eu quero muito saber como é que está sendo para você, tá bom? Não esquece de compartilhar comigo, escreve aqui para eu poder te acompanhar um pouco mais. Agora, a gente vai falar sobre algo muito necessário nos relacionamentos. Vamos falar sobre uma questão que muitas vezes as pessoas não prestam atenção nelas, mas sabem que elas são muito impactantes quando você começa a praticar. Sabe o que eu tô falando? Eu estou falando da virtude do bom humor. É mesmo. Você pode ser uma pessoa, não somente pode, como deve, ser uma pessoa bem-humorada. Trazer o bom humor para dentro da sua relação. Será que você é uma pessoa carrancuda? Será que você é uma pessoa de cara fechada, cara amarrada? Será que você é uma pessoa, como na teoria das 4 camadas, você é uma pessoa de 4ª camada que é altamente afetada, que com tudo que te acontece, você precisa reagir, você precisa ficar de birra? Você é assim? Você está se comportando dessa forma? Ou será que é seu marido que está desse jeito? Que ele é afetado, a gente chama de afetações, né? Tudo que me toca me afeta e eu preciso reagir, eu preciso explodir. Ou eu reajo de uma maneira muito positiva ou eu reajo de uma maneira muito negativa. Como é que você está nessa situação? Então eu quero trazer para você hoje a importância de se ter um bom humor no relacionamento. Eu aposto, eu tenho certeza de que 99,9% dos casamentos começam com um namoro, certo? Então, nesse namoro, quando você começou a namorar, pensa lá atrás, quando você começou a namorar, como é que era? Eu tenho certeza também de que quando você começou a namorar, você olhava pra esse homem e falava que ele era legal, que ele era gente boa, que ele era engraçado, que ele poderia até ter os momentos ranzinzas dele, mas que com você ele era uma pessoa divertida, agradável. Saiba que essa questão do bom humor, ela é extremamente importante para você manter até os dias de hoje. Quando você instala o bom humor no seu relacionamento, as coisas mudam. E eu vou te confessar, isso aconteceu dentro da minha casa. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu também vivi. E eu vivo e eu preciso viver diariamente na minha vida. Então, eu vou contar para você como é que isso tudo pode ser transformado. Viktor Frankl, como eu já falei para vocês, que é o pai da logoterapia, ele, nos campos de concentração nazista, ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Então, daí a gente já pode entender que ele foi um homem que entendeu muito bem do que é sofrimento humano. E aí, quando ele trouxe toda a sua teoria, quando ele escreveu depois sobre tudo isso, ele colocou nos seus escritos sobre uma das ferramentas que o fizeram sobreviver ali, aquele holocausto. Foi o quê? Foi o bom humor. Ali, mesmo diante de momentos tão difíceis, onde o ser humano foi colocado em situações extremas, de dor, de doenças, de frio extremo, de fome, de luto, de saudade, de perdas, de várias situações estressantes, de uma iminente morte, de um iminente assassinato, de você não saber se no dia seguinte ou se até a noite seguinte você estaria vivo. Isso sim é um sofrimento extremo, porque às vezes a gente vive situações em que a gente não consegue enxergar que outras pessoas podem sofrer mais do que a gente. Mas existem sim sofrimentos do lado da gente que são muito maiores que os nossos. Mas voltando aqui para essa questão do bom humor. Ele, nos seus escritos, colocou, né? Não somente nos escritos, mas você pode depois localizar em alguns vídeos no YouTube, onde ele fala sobre isso, de que o bom humor os ajudou a ficar vivos, né? Também, não somente ele, mas outros companheiros também de prisão. Por quê? Primeiro porque essas doses de bom humor são necessárias. Já não bastasse toda a realidade ser difícil. Ele escolheu, tanto ele quanto os amigos, eles escolheram, eles se permitiram sorrir. Muitas vezes a gente passa por momentos de luto e a gente não quer mais sorrir. A gente é como se estivesse desrespeitando aquele momento do luto, não é verdade? E aí a gente fala, não, eu não vou sorrir porque eu preciso ficar séria porque eu estou no luto. Às vezes também
de uma situação difícil dentro do seu casamento. Você pensa, não, eu não vou sorrir porque a gente não tá bem. Não, eu não vou ser agradável, eu não vou falar coisas belas, coisas bonitas porque a gente não tá bem, porque eu tô com raiva. E aí acaba que você não fala, você não traz o bom humor pra dentro do seu casamento. Por quê? Porque pra você vale muito mais estar de cara fechada, de cara amarrada, de uma carranca, espantando as pessoas que chegam perto de você, espantando seu marido, seus filhos, porque você precisa manter uma pose, precisa manter uma classe de cara feia, de cara emburrada. E às vezes querendo se sobressair como uma vítima, e aí você peca pela soberba e pela vaidade, né? E dentro desse aspecto do bom humor, como é que você pode fazer? Eu vou te dar uma dica aqui que é bem bacana. Quando você tiver no seu momento, às vezes, difícil com seu marido, não espere as coisas ficarem difíceis, mas vocês podem praticar isso antes. Você pode, dentro da sua casa, em um dia que vocês estiverem ali meio que estremecidos, serve a mesa, coloca, arruma a mesa bonitinha para vocês jantarem, ou almoçarem, ou tomarem café da manhã juntos, ou um lanche, enfim, o que for. E naquele momento, passe a olhar para ele. Passe a olhar. Ele vai olhar para você, talvez, e ele vai dizer, o que foi? O que você tá me olhando? E aí você vai olhar para ele e você vai dar um sorriso. Mas você não vai dar uma gargalhada boba. Você vai sorrir. Ai, Tereza, mas isso é impossível. Eu não consigo fazer isso. Você está querendo exigir demais de mim. Eu quero exigir de você a bondade. Eu quero extrair de você essa bondade que você tem dentro de você e que às vezes o seu orgulho quer brecar. Então você vai olhar para ele e vai dar um leve sorriso. Vai abrir um pouquinho a boca e aí vamos ver qual vai ser a reação dele. Isso, presta atenção, isso pode trazer um resultado seguinte. Ou ele pode fechar a cara, continuar de cara fechada, ok, pode acontecer. Ou ele pode ficar constrangido e sorrir também. Por quê? Porque o sorriso, ele contagia. Você já deve ter visto várias propagandas que mostram, ou vídeos também que mostram uma pessoa às vezes que tá no metrô, começa a sorrir e de repente tá todo mundo no metrô rindo junto, né? Sorrindo junto. Por quê? Porque de fato o sorriso contagia e é verdadeiro. Então, permita-se, naquele momento que é difícil, olhe pro seu marido e pense, não vale a pena ficar brigado. A situação que você viveu, que você passou com ele, que é estressante, pode ser resolvida depois com uma conversa mais séria. Mas naquele momento, para que haja paz novamente no seu lar, olhe para ele, dê um sorriso e aí espere qual vai ser a resposta dele. Se naquele primeiro momento ele não te corresponder, não tem problema. Você vai continuar levando o seu dia nessa leveza, como se as coisas estivessem em paz entre vocês. E aí também, quando ele chegar, você também responde ele de uma maneira agradável, de uma maneira também com um sorriso. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar dentro da sua casa. E aí, se vocês não já começarem a cair numa gargalhada. Sabe quando aquela brincadeira de um encara o outro e ficam tentando se segurar? Esse é o segredo. E eu vou te dizer que é o que funciona bastante aqui em casa. Quando a gente tá brigado, a gente já não dura mais nem um dia, nem 24 horas de cara fechada um pro outro. Por quê? Porque a gente já se permite, trazer esse bom humor para dentro da nossa casa. Nós quisemos que esse bom humor se perpetuasse aqui entre a gente. Porque quando a gente deixa com que apenas a cara amarrada reine, aí a gente vai, por exemplo, eu tenho uma cara fechada aqui, eu tenho uma outra cara fechada aqui, aí a gente não se olha, as caras ficam, deixa eu virar a mão assim, né? Peraí. Opa! As caras ficam uma cara pra cá, outra cara pra cá, e aí a gente não se vê. Percebe a diferença? Quando eu tenho esse movimento de querer olhar para o meu marido, ele às vezes ele vai estar aqui de cara fechada, mas você vai olhar para ele. E ao olhar para ele, vocês vão se encontrar novamente. E aí ele vai ficar constrangido e a tendência é muito forte de que ele corresponda a esse olhar. Por mais que ele esteja orgulhoso. Às vezes ele não vai sorrir de cara, mas ele vai te olhar. Então, comece a praticar isso e volta aqui para me contar. O bom humor pode salvar o seu relacionamento. E vamos para a próxima virtude.